Minha gente, quando o futebol voltar, futebol doméstico voltar, vai ter uma briga de gato e rato entre o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, que tem 51 pontos, contra o vice-líder Palmeiras e os demais. Eu coloco o Palmeiras porque é o que teoricamente estaria mais perto, são 10 pontos a diferença entre os 51 do Botafogo e os 41 pontos do Palmeiras, numa questão que, claro, se você pensar friamente, só depende do Botafogo. E aí a gente vai chegar à conclusão que o campeonato acabou. Como eu não vi ninguém ainda dizendo que o campeonato acabou, aqui, Júlio, hein? Terminou. Aqui, você falou? Júlio, aqui nesse programa, você não presta atenção no programa que você apresenta. Isso vai acabar, hein? Aí eu vou falar, errei. Agora você perguntou, pra mim acabou. Tem um outro elemento. Depois de acontecer tudo, mudou de 11 para 10 pontos, hein? Que tragédia. Tem um outro elemento nessa disputa aí. Acabou em matérias de título, claramente falando, né? Você quer falar que ou a gente pode só colocar a lista dos jogos? Podemos, não, eu acho que só tem um terceiro elemento aí que pode se colocar nessa briga. Um terceiro time, né? Um terceiro. Mas pode até ser. Por ponto, que hoje, por pontos perdidos, é o vice-líder do campeonato. Pode ser, mas tem mais outro fator que não está nessa tabela também que a gente vai discutir. Claro. Vamos chegar lá. Botafogo, então assim que voltar o campeonato no dia 16 de setembro, joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. Depois, no dia 22, também fora contra o Corinthians. Em casa, no dia 30, contra o Goiás. No dia 7 de outubro, contra o Fluminense, fora de casa. No dia 18, fora de casa, contra o América. É um extrato só aqui dos 5 próximos jogos. Ainda faltam... 4 como visitante. 4 como visitante. Faltam aqui 18, 19 rodadas? 22ª. Estamos na 22ª. Para alguns estamos na primeira. Né? Para 6 times. Do lado de lá, para o Botafogo, 16 jogos. Palmeiras que pega no dia 15 de setembro o Goiás. No dia 21 de setembro, o Grêmio, e aí tem uma pegadinha. No dia 28, enfrenta o Boca pela Libertadores. Volta no dia 30 para pegar o Bragantino fora de casa. Aí no dia 5 de outubro, volta a enfrentar o Boca pela Libertadores. No dia 7 tem o Santos, 7 de outubro. E no dia 18 de outubro, o Atlético Mineiro. Palmeiras que perdeu ponto pro Santos, hein? Então, assim... Além da trajetória dos dois, talvez Botafogo só pensando no campeonato, com esse lastro, como eu costumo dizer, de 10 pontos, já foi a 14, tem 10. Só que tem um técnico esquisito aí que ou apruma o time ou o time embica. Está sofrendo alguma pressão. Outro dia ele já disse que corre o risco de pegar o boné e ir embora. Não, né? Ele entregou o cargo. Entregou o cargo. Aí nós temos aqui o Palmeiras com esses jogos, mais o Boca... E o Raí está propondo mais um time na discussão aqui. Grêmio. Seria o Grêmio? Porque o Grêmio tem um jogo a menos, né, Cacá? O Grêmio tem, por pontos perdidos, hoje ele é o vice-líder do campeonato. Ele pode chegar a 42, se ele ganhar esse jogo contra o Corinthians, e ficar 9 pontos atrás do Botafogo. Na outra segunda-feira já. Na outra segunda-feira esse jogo. Esse jogo acontece depois dessa rodada que a gente está vendo ali, Botafogo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Goiás. Depois dessa rodada... O Grêmio tem esse jogo contra o Corinthians em Itaquera, depois ele enfrenta o Palmeiras e antes disso o Bragantino. São os 3 jogos do Grêmio em sequência. Bragantino em casa, o Bragantino fora, Corinthians fora e o Palmeiras fora de casa. Palmeiras em casa, melhor dizendo. São 3 jogos difíceis, mas se o Grêmio conseguir descontar essa diferença, ele se coloca na disputa também, porque não? O Grêmio, assim como o Botafogo, tem apenas uma competição para jogar ao longo dessa temporada e tem passado por algumas mudanças aí que eu acho interessantes do ponto de vista de formatação em campo, jeito de jogar. A gente pode aqui fazer uma análise muito grande e ampla sobre o trabalho do Renato todo o período no Grêmio, só esse período, o que ele produziu ou não no Flamengo, mas eu acho que o trabalho dele nesse ano no Grêmio é um trabalho bom, é um trabalho que foi campeão estadual, um trabalho que chegou até as quartas de final da Copa do Brasil, não tinha outras competições para jogar, né? Não tinha Copas, porque vinha da segunda divisão, e no Campeonato Brasileiro hoje é o terceiro colocado, como eu disse, por pontos perdidos é o vice-líder, e em campo é um Grêmio com várias possibilidades, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 atacantes, nesse momento tem jogado com um trio de meio campo e com o Carvalho mais centralizado atrás da dupla, Soares e JP Galvão, é uma forma diferente de jogar em relação ao começo do ano, a um período que jogou com 3 zagueiros, a um período no Campeonato Brasileiro, então um time com várias faces diferentes
e que pode se colocar na briga. Não sei se vai conseguir, mas acho que é um candidato a tentar disputar com esses dois aí, ou com o Palmeiras, o posto de perseguidor do Botafogo. Eu não vou fazer a comparação com os cavalinhos, porque isso é coisa do Tadeu Schmidt que inventou lá pro Fantástico. Mas vamos pegar a Fórmula 1, que é produto da casa aqui, que tem o Max Verstappen, que foi embora, deslanchou mais uma temporada de espetáculo. Botafogo é o Max Verstappen. O Max Verstappen, Cacau, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Tá bom, calma, deixa eu completar. Tudo bem. Já você vai analisar a Fórmula 1. Apesar de que Deixa ele molhar o bico. O nosso assunto aqui é futebol. Aliás, se o Sérgio Maurício estiver assistindo e quiser participar, o holandês voador, liga pra gente que vai entrar na roda também aqui. Aí, Maurício. Tem o Sérgio Pérez, que também é da Red Bull, que está brigando ali. O Verstappen tem 364 pontos, o Sérgio Pérez tem 219. Então, assim, o Botafogo contra o Palmeiras... A briga Real Madrid contra o Alavés. O Grêmio é o Fernando Alonso. Não tem briga, Cacá. Que tem 170 pontos. Na Fórmula 1 não tem briga. Não, mas se o Max Verstappen... É um campeonato com o título definido antes dele começar. Não pilotar, mas até o final do ano é campeão. Se ele diz... Mas ele tem chance de ser campeão sem ganhar mais nenhuma corrida. Você quer que eu volte para os cavalinhos? Não, eu não gosto dos cavalinhos. Ganhou 10 corridas seguidas. Não, se ele não vencer mais nenhuma corrida, ele será campeão. Tudo bem, mas e o Botafogo Eu ganhou nunca quanto? achei, Ganhou Cacá. 19, até perder no meio de semana. Eu nunca achei que o Botafogo vai ser campeão com 15 pontos, nem com 12, nem com 10. A vantagem absurda que o Botafogo construiu, como o Corinthians construiu em 2017, é para poder fazer um segundo turno ruim, perder do Flamengo, perder mais uns jogos e tropeçar, e não acontece nada. Era 11, agora são 10 pontos. Mas tem um elemento dessa história. O elemento que até então a gente não sabia que o técnico era frouxo. Calma, vamos lá. Quem assistiu, é que o Berno e o Raí não estavam segunda-feira. Quem estava era o Gustavinho e o Ivan. Então, vou ser repetitivo. Quem assistiu Corinthians e Palmeiras viu que nem o Palmeiras acredita que ele é perseguidor. Zero apetite, zero disputa de título. Quem assistiu Grêmio e Santos, quem assistiu o Flamengo jogar toda semana. Assim, a verdade é o seguinte, o Botafogo não tem time, elenco e nem precisa fazer a pontuação do primeiro turno. Se ele fizer uma pontuação muito ruim que tem com o Bruno Lage hoje, 50 e poucos %, você faz a conta, ele faz 75 pontos e é campeão. Então o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Não vai ser o campeão brasileiro, que é outra bobagem que eu acho. Mas em 90, o 19, o Flamengo fez 6 pontos, em 1.500... Ele disputa o campeonato de 2023. Em 2023 ele vai fazer pontuação, porque o Palmeiras e o Flamengo não estão focados 100% no campeonato, e o Grêmio, que é o único que como o Rai lembrou, só joga o campeonato, para mim não tem time para descontar essa pontuação. Eu não acho que o Botafogo vai ser campeão com 10 pontos. Talvez seja com 5, com 4, com 6. Mas, de verdade, eu não vejo disputa. E o Botafogo perdeu para o Flamengo. Vamos lá. Para mim, foi prejudicadíssimo pela arbitragem no jogo. O que não justifica o choro e a coletiva ridícula do treinador do Botafogo. São coisas completamente diferentes. Mas, para mim, o primeiro gol estava impedido. Como eu achei que estava impedido o Cruzeiro e São Paulo. Eu tenho o mesmo critério para analisar futebol. Para mim, o cara só fez o gol contra porque o outro estava impedido. Agora, perder para o Flamengo em casa, o Botafogo perdeu quanto? 7 jogos, perdeu 7. Não é uma derrota, não perdeu para o Goiás em casa. O Botafogo vai cair, vai ter crise e tal, agora caiu da Sul-Americana. De verdade, não é que eu quero falar, eu falei antes, é que eu não consigo enxergar a disputa. Se eu errar, vou vir aqui dizer, errei, mas acho que não há disputa do campeonato e eu não vejo nenhum time acreditando que está nessa disputa. Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Botafogo. Deixa eu ouvir o Bernardo, que o Bernardo está quietão aqui. Hoje o Bernardo está no meu lado esquerdo. Eu estou acostumado a ter o Bernardo assim, ele está sempre onde está a almofada. Eu preciso dela. Fala, Berna, fica à vontade. Não, primeiro que eu discordo completamente da sua analogia aí com a Fórmula 1, porque o Verstappen é um dos melhores pilotos da história do esporte, né? Dele. É que eu quis pegar outra, fora dos cavalinhos. O cara ganhou 10 corridas consecutivas. Não perde o campeonato. É o melhor piloto, um dos melhores da história, o melhor carro. Se você tiver uma melhor, por favor, fique à vontade. É que eu não queria falar dos cavalinhos. Eu usei o nosso produto aqui, a Fórmula 1. Tudo bem, tranquilo. Imagina, não tem problema nenhum. O Botafogo, mesmo com o Luiz Castro, fez alguns jogos ruins e ganhou. Sim. Tem alguns aí no meio do caminho. O Grêmio, por exemplo. Cuiabá foi muito ruim. Cuiabá jogou mal, contra o Grêmio jogou mal. Ganhou por 2-0 aquele jogo contra o Grêmio. O Botafogo, esse Botafogo aqui do Bruno Lage, sobre o jogo especificamente contra o Flamengo, que é um jogo perdível, o Botafogo ganhou quando o Flamengo era mandante e perdeu quando foi mandante contra o Flamengo. Ele cometeu, na minha opinião, algumas
falhas na escalação ali, principalmente no lado direito dele. Entrou com o JP, podia ter jogado com o de Plástico, e entrou com o Segovinha, né? Que até virou música ali e tal, uma sátira, aquela coisa toda. Então ele errou, para mim, na escalação do Botafogo naquela partida. E deu uma declaração muito infeliz, demonstrou ali alguma falta de equilíbrio, talvez, e acho que tudo que precisa haver no Botafogo nesse momento é equilíbrio, né? O Bruno Lage tem experiência na perda de um campeonato, praticamente ganha com o Benfica. O sucessor dele foi o Jorge Jesus, inclusive, quando saiu do Flamengo. Então, talvez isso o atormente nesse momento. Agora, não acho que o Botafogo jogue um futebol espetacular. Tem partidas, repito aqui, tem as que ganhou com o Luiz Castro, tem partidas que ganhou com o Bruno Lage, e que o Botafogo não teve grandes atuações. O jogo contra o Curitiba foi um 4-1, não foi jogo para 4-1. O primeiro tempo não foi mesmo. O Curitiba poderia ter feito 2-1. Né? O jogo contra o Bahia no primeiro tempo, o Botafogo sofreu. Então, assim, o Botafogo está longe de ser um conjunto imbatível como é Verstappen e Red Bull. Né? Assim. Tudo isso para dizer, pode haver um desconto aí da vantagem? Pode, mas acho muito difícil. Não pode acontecer. Desde que os perseguidores façam pontos. Esse é o ponto. E aí, quando você vê, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, para mim foi um jogo muito ruim. Você fala, peraí, o Botafogo deu a oportunidade aqui de haver um desconto. Jogou antes, né? Jogou no dia seguinte. O Corinthians e o Palmeiras foi no domingo. Nem assim o Palmeiras jogou bola. Não, assim, os perseguidores precisam fazer pontos. Os perseguidores precisam fazer pontos e os perseguidores precisam apostar nos deslizes do líder. Não é só deslize do técnico na coletiva que falou, o absurdo que falou o Bruno Lage. É, por exemplo, uma lesão do Tiquinho, que o time caiu de produção. Já voltou. Trouxe o Diego Costa, achava que ele ia fazer gol. O time foi eliminado com ele dentro de campo. Ganhou jogos, Cacá, sem o Tiquinho. Ganhou do Curitiba, ganhou do Bahia. Ganhou. O Diego Costa estreou fazendo 2 gols no Bahia. Né? Mas daí, estreou como titular. Né? Aí no jogo seguinte, na Sul-Americana, com ele em campo, o Botafogo é eliminado. Precisando dos gols dele. Sem o Tiquinho. Então, assim, se o Tiquinho vai voltar iluminado do jeito que foi na primeira parte do campeonato, é algo que se espera. Agora, eu acho também que o Botafogo tem um craque por trás disso tudo, que está dando um banho em todo mundo, que chegou para o futebol brasileiro para marcar território, que é o tal do John Textor. A gente, no início, achava até o John Textor um sujeito meio folclórico, aquele sujeito que passava com um bandeirão, dando a volta olímpica. Get fired. A chegada dele, se você voltar aqui no YouTube, você vai ver ele chegando no aeroporto, a primeira vez que ele desembarcou no Galeão, lá no Rio de Janeiro, foi recebido como se fosse um popstar, né? E na prática ele está provando que ele é muito competente como administrador, como CEO. E está fazendo algo que ninguém tinha feito ainda, numa época nova do futebol, das SAFs. Né? Então a gente ainda está se acostumando aí, depois de... Quanto? 2 anos de SAF? Praticamente 2 anos que a gente tem. A primeira foi do Cruzeiro no final de 2021. 2 anos praticamente, né? Então, assim, são coisas que a gente vai tentando entender. O próprio Cruzeiro tá demonstrando aí uma série de entendimentos, agora está trocando de técnico. A gente ontem analisou, a gente colocou inclusive o André Salles, lá de BH, para ver se há uma linha que liga o Zé Ricardo, que está chegando, com os outros técnicos que vieram já com o Ronaldo como CEO, né? Então acho que assim, o Textor vai deixar uma marca profunda no Botafogo. Diga, Breno. Não complete seu raciocínio, depois eu entro. Não, eu acho que o Textor já está deixando uma marca importante e os outros vão ter que correr atrás. Mas que John Textor é esse? É o John Textor que dirige o Lyon de forma lamentável na França, que tomou um 4-1 do Paris Saint-Germain, inapelável nesse final de semana, e teve torcedor lá fazendo discurso para jogador, ficar assistindo lá, tomando bronca de líder de torcida organizada? Não. É o John Textor do Crystal Palace, que é um time de meio de tabela na Inglaterra? Não. E o que faz com que seja um fenômeno o John Textor no Botafogo, um time que não se classificou para semifinais do Campeonato Carioca? Ué, então você vai chegar à conclusão que o problema são os outros. Você vai chegar à conclusão assim, os outros foram incompetentes a ponto de deixar escapar. Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. Deixou Pode ser.
Deixaram o Max Verstappen... Não, o Verstappen não pode falar. Deixaram o cavalo alazão. Fala sobre o mas o ponto que o Berna fala, Cacá... Mas eu entendo, a sua analogia realmente não cabe. O ponto que o Berna fala, que eu concordo com ele... É assim, deixaram então os outros cavalinhos deixaram. Se o Botafogo for campeão, então, o Flamengo e o Palmeiras... Está trabalhando em cima da incompetência dos outros. Sim. Se o Botafogo for campeão, o Flamengo e o Palmeiras são culpados entre aspas. E uma coisa que eu não consigo concordar de forma alguma, e eu não sou o dono da verdade, os amigos podem discordar à vontade, é o seguinte... Que o Botafogo faz um trabalho melhor do que fazia, é muito óbvio que o Botafogo deu grande passo, até pouco tempo estava a Série B. Agora ninguém, eu escuto uma análise que eu me acho louco quando eu escuto essa análise, que o Botafogo lidera o campeonato como se tivesse sido planejamento. Vamos planejar assim, vamos fazer um carioca ridículo, vamos passar pelo Sergipe no apito jogando nada, porque isso vai dar bagagem para a gente ganhar o brasileiro. Porque parece que foi planejado, durante o carioca não foi nada disso que aconteceu. Futebol, a gente analisa taticamente, o Raí adora analisar taticamente, tem a parte acaso, tem a parte financeira, tem vários fatores. No caso do Botafogo, o Botafogo fez um plano, para mim, muito claro, para não voltar a ser um time de Série B, para não cair, mas é um trabalho que se Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, para dizer o mínimo, mas eu incluo nessa lista ainda Corinthians e São Paulo pelo poder aquisitivo e o tamanho da folha, fizesse o trabalho deles minimamente sério, o Inter também, que é um time que é o atual vice-campeão brasileiro, o Botafogo estaria lutando entre os 7 e então, você sabe o que eu acho? Os outros são muito competentes. Os outros não perceberam que o Botafogo estava comendo pelas beiradas e quando acordaram já era tarde. Sim. A hora que eles acordaram, o Botafogo já tinha 14 pontos de diferença. E é uma coisa cultural nossa também, porque a gente quer copiar europeu, pode copiar à vontade, só que a gente não copia a cultura. Na nossa cultura que eu digo, esportiva, de torcida, de arquibancada, de dirigente, de jogador, se percebeu que não vai dar, a gente gosta de mata-mata. A gente gosta. Nenhum lugar do mundo a Copa tem o valor que tem aqui. Azar dos outros. Aqui tem. Em algum lugar do mundo, os times iam tirar jogador de pontos corridos porque tem um jogo eliminatório na Copa quando não tem chance. Agora o Botafogo não. O Botafogo já abriu uma frente, aí ele faz o contrário. Ele tira da Sul-Americana para jogar no Brasileiro. Então, assim que abriu, por isso que eu não concordo, eu não acho que vai ter briga pelo Brasileiro. Porque claramente, você acabou de mostrar a tabela aí. Você acha que o Palmeiras, antes de jogar contra o Boca, vai jogar pelos 3 pontos do Brasileiro? Ou vai queimar a rodada? Mesmo vale para o Flamengo na Copa do Brasil. Põe de volta, por favor, Kleber, os jogos aí. Olha lá. Então é Goiás, Grêmio, que não vai ser fácil. Aí, dentro da análise do Raí, entraria um confronto direto, né? Raí, Palmeiras e Grêmio. Antes disso, o Grêmio tem um jogo contra o Corinthians, né? Se o Grêmio ganhar esse jogo em Itaquera contra o Corinthians, que é no dia 18, ele chega ao duelo contra o Palmeiras com 42 pontos contra 41. Aí ele pode chegar a 45 e o Palmeiras ficar em 44, sei lá. Vai depender aí do que vai acontecer antes, mas eu acho que é um confronto sim, Cacá. Mesmo se o Grêmio não ganhar do Corinthians, o Corinthians também não tem ganhado de quase ninguém em casa. Que empate, a tendência é que esse jogo empate. Ficaria 41-41, e aí o Grêmio poderia usar esse confronto direto na sua casa para chegar ao segundo lugar. É possível pela análise do Raí? Ainda, né? Essa, pela análise do Raí, é possível como o Palmeiras, lá contra o Palmeiras reserva, porque dia 27 tem Palmeiras e Boca. Eu tenho dúvida disso por conta desse período de paralisação também. Eu acho que o Palmeiras vai usar o time titular nesses 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Porque senão é muito tempo inativo para o jogo contra o Boca, né? Não sei, é só um palpite, na verdade. O comportamento do Palmeiras contra o Corinthians no segundo tempo... Porque também é uma distância grande, só complementando, então. O jogo é dia 28, né, contra o Boca, ou 27. É quarta-feira. 27, né? São 6 dias de também distância. Dá pra jogar, né? Do jogo do Grêmio pro jogo do Boca. É um período grande de tempo, né? Então, mas, se ele não usar o time titular... Por exemplo, vamos pensar aqui que o Palmeiras vai jogar contra o Goiás com a força máxima e contra o Grêmio com o time reserva. Os titulares vão ficar 11 dias sem jogar até o jogo contra o Boca. É muito tempo. Cara, e tem um fator também importante aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Se, por exemplo, o Botafogo patinar e o Palmeiras... É porque o Botafogo tem jogos difíceis também, tem patinado. O Botafogo tem dois fora, logo, Galo cara. E Corinthians fora. Mas né? se o Palmeiras for para a final da Libertadores, o jogo contra o Botafogo é justamente 3 dias antes. Sim. Provavelmente na mesma cidade. Esse jogo deve ser terça. Que é o que tem acontecido, né? Mas se o Palmeiras for na final da Libertadores, não vai com o time titular. Quando a final, nos últimos 2 anos, né, que a gente tem essa experiência de finais entre brasileiros, Palmeiras e Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo.
jogaram no sábado, a rodada do Brasileirão para eles antes da final foi na terça-feira. Então deve acontecer de novo, né? Ser um confronto na terça-feira. Vai depender muito de como vai chegar lá a distância, né? Pode chegar a 10, 11, 15, mas pode chegar a 4, 5 também. Agora, vai depender também qual Palmeiras que virá sem o Dudu. E aí,